passei os pontos ali. A gente está vendo que esses pontos estão alinhados, né? E que tem a reta y igual a 2x mais 4 que passa por esses pontos. 2x mais 4, quando eu der o Enter, vai aparecer aqui. Eu vou botar esse gráficozinho em azul. Vou aqui nas configurações. Vou aumentar um pouquinho a linha para vocês enxergarem melhor. Eu vou botar um azulão aqui, que é para ficar uma visualização bem nítida aí para vocês. Tá certo? Ficou até um azulzinho meio... Vou botar um outro azul. Esse azul aqui mais chamativo. Certo? Joia. Então, dá para ver aí. Aqui então eu tenho a minha função f de x. Tá? A minha função inversa, o que eu vou fazer? Vou pegar e inverter a ordem dos pares. Ali, menos 3, menos 2, que é o ponto A. Aqui embaixo eu já vou botando ali invertido. Menos 2, menos 3. Ali o primeiro ponto. Aí depois, menos 2, 0. Vai virar 0, menos 2. Depois ali, menos 1, menos 2. Vai virar 2, menos 1. 2 menos 1 aqui na função inversa. Aqui 0, 4 vai virar 4 e 0. Depois 1, 6 vai virar 6, 1. E 2, 8 vai virar 8, 2. Certo? Aqui, ó, tá vendo? Esses pontos aqui. Eu vou pegar esses pontos aqui e vou mudar de cor. Vou botar aqui esses pontos aqui com uma cor vermelha, por exemplo. Aqui, tá? Para diferenciar bem aqui, coloquei aqui vermelho aqui, tá? Esse outro aqui também vou botar vermelho também. E aí eu vou mudando a cor aqui desses aqui, esse aqui para vermelho. Esse aqui para vermelho também, o I para vermelho, esse aqui também, e esse aqui também, tá? Tudo da função inversa aqui eu troquei de cor, certo? Então aqui por esses pontos vai passar a reta y igual a x menos 4 sobre 2, x menos 4, certo? Sobre 2, saiu errado aqui, sobre 2, pronto, ali ó, tá vendo? Meu gráfico, esse gráfico aqui eu vou também botar aqui no 8 e vou mudar de cor, que eu vou botar vermelho, certo? Pronto, aqui eu tenho o gráfico da minha função em azul, o gráfico da minha função f. Em vermelho, o gráfico da minha função inversa, tá certo? E aqui eu vou, para chamar a atenção da simetria, eu vou colocar minha primeira bissetriz y igual a x. Minha primeira bissetriz aqui eu vou colocar pontilhada aqui, tá? Vou botar aqui ela pontilhada, certo? Aqui, ó, tá vendo? Então, observe, gente, aqui como ocorre a simetria. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver ponto a ponto, nesses pontos que a gente tem disponível. O ponto A e o ponto G são simétricos em relação à primeira bissetriz. O ponto B e o ponto H são simétricos em relação à primeira bissetriz, tá vendo? Então, com isso, você vê que essa parte aqui do gráfico, né, abaixo aqui dessa linha pontilhada, né, ela tem a simetria, né, nessa parte de cima azul, né, essa parte de cima vermelha aqui é simétrica à parte azul aqui de baixo, né? Elas têm um ponto de encontro aqui e você tem então de forma semelhante que a gente já tinha falado antes, se eu imaginar isso aqui como uma folha de papel, a linha e dobrar ele em relação à linha pontilhada, o que vai acontecer? Essa parte vermelha aqui, onde tem G, H, etc., vai se sobrepor a que tem A, B, C, D, etc., né? E essa segunda parte aqui dessa linha vermelha vai se sobrepor a parte de baixo. Alguém já falou aí a respeito de
É como se fosse um espelhamento, né, em relação, como se o espelho fosse aqui na nossa linha pontilhada, né? Não sei se isso se aplica aqui, né? Mas você tem essa questão da simetria aí, tá? Muito bem, tá aí. Alguma dúvida aí? Para ver como usa. Tá, eu tô fazendo aqui um pouco rapidinho, mas eu vou pedir a vocês para darem uma olhada lá no vídeo, tá? Mas a gente vai repetir aqui mais vezes. Aqui o que foi que eu fiz? Aqui eu só fiz digitar os pontos, né? Você digita, abre parênteses, digita -3, -2. Ele automaticamente abre e fecha o parênteses, né? Quando você abre, ele já bota um parênteses fechado. Aqui digitou. Aqui também bota y, digita normal, y igual a 2x menos 4. E aqui também, né? Quando tem denominador, quando tem fração, aí você bota o numerador entre parênteses, e quando você bota uma barrinha inclinada, por exemplo, se você está fazendo, vai representar y igual a x menos 4 sobre 2, no GeoGebra, você vai fazer y é igual, aí abre parênteses, x menos 4, aí bota uma barrinha, barra 2, aí normal, certo? Foram essas duas funções aí. A primeira isso, mas daqui para prova vocês vão ficar fera nisso aí, tá certo? Então esse aí foi o primeiro exemplo. Beleza, gente, então é isso aí. Vamos para o segundo exemplo. Qualquer coisa lá no vídeo tem também, viu? Vocês podem lá no vídeo pausar, no vídeo eu faço essa mesma demonstração aqui. Vamos ver outras funções. Olha aqui uma outra função que é muito interessante também, né? A gente tem isso. Olha só, eu tenho aqui a função x ao quadrado e tenho aqui a sua inversa, que é raiz de x, né? O inverso da função x ao quadrado é raiz de x. Mas observem, gente, observem que eu vou colocar aqui ao lado a minha função x ao quadrado. Na verdade, ela é uma parábola aqui, né? Melhorar aqui. É uma parábola aqui, ó. Vou ficar meio tortinho assim. Ok? Isso daqui é a minha função y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Porém, pela aula anterior, vocês viram que essa função daí, ela não é bijetora, correto? Entendeu? Não é bijetora, por quê? Porque ela não é injetora. Se você passa aquela retinha aqui, ó, ela toca em 2 pontos. Aí você não pode inverter essa função daqui. Essa função aqui não tem inversa porque ela não é bijetora. Porém, se eu ao invés de pegar essa função completa, eu pegar apenas esse ramo aqui do primeiro quadrante, certo? Se eu pegar só esse ramo aqui do primeiro quadrante, ou seja, dos números não negativos, né? Certo? Pegar o valor do domínio maior ou igual a quiser. Se eu restringir o domínio, eu posso achar a inversa da função x ao quadrado, que é exatamente isso que eu faço aqui, ó. Eu defino a função f de R+ em R+, tá? Eu restringo o domínio. Quando eu restringo o domínio a R+, eu tenho só esse ramo daqui. E f a menos 1 é a minha função inversa, que é a função raiz quadrada de x. Então essa aqui é a função x ao quadrado, essa aqui é a função raiz quadrada de x, tá? Então para ter a função inversa eu preciso definir ela como uma função bijetora. Aí eu tenho que fazer esse arranjo aqui. Vamos ver como é que fica isso lá no GeoGebra? Vou voltar lá no GeoGebra e ver agora, né? Isso daí acontecendo, tá?
Vou fazer de novo. E aí vocês vão... Deixa eu limpar aqui. Agora vamos fazer o passo a passo aqui, né? Que eu voltei, estou zerado aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar alguns pontos da função x ao quadrado, tá? Então a gente tem que ter na cabeça aqui a função x ao quadrado para valores não negativos. Então eu vou começar com x igual a 0. Então eu abro parênteses aqui, ó. Repare que quando eu abro parênteses ele já fecha e fica piscando. Não sei se dá para ver aí no celular. Não sei como é que fica, se fica visível isso aqui. Tá vendo? Aí você vai digitar. Eu vou digitar o meu par ordenado 0, x igual a 0. 0 ao quadrado é igual a 0. Então eu dou Enter. Aí já vai aparecer o ponto aqui, ó, tá vendo? Dá um zoom aqui, tá vendo? O ponto A aqui, ponto 00. Assim que eu digito aqui, aparece aqui o ponto A ali, azulzinho. Eu vou digitar um outro ponto, abro parênteses, ou x igual a 1. 1 ao quadrado é igual a 1, então vai ser o ponto 1, 1. Ó, já aparece o B aqui. Tá? Outro ponto. Aqui, essa letra ABC vai aparecendo automaticamente. Vou pegar x igual a 2. O y vai ser quanto? 4, né? É o par ordenado 2, 4. Aí onde é que ele está? Ele está lá em cima, tá? Aí eu tenho que diminuir o zoom para ver ele. Vou encostar aqui. Vai aparecendo aqui o ponto C. Depois, para x igual a 3. 3 ao quadrado, 9, né? Vou ficar por aqui, certo? Vou pegar só esses pontos, não vai ficar ruim de ver. Aqui eu desci o zoom. Quem está com o mouse, para aumentar e diminuir o zoom, é só mexer naquele scroll, né? Do gráfico, certo? Do mouse, que ele... Isso aí é normal, tem em vários programas assim que funciona o zoom, né? Você aumenta e diminui o zoom aqui pelo scroll. Beleza, então aí, ó, peguei esses pontos. Por esses pontos aí vai passar a minha função x ao quadrado. Se eu simplesmente colocar y é igual a x ao quadrado, o que vai acontecer? Tá vendo? Ela vem a função completa. Vou mostrar como é que eu fiz isso aí. Como é que é y igual a x ao quadrado? Y é igual a x ao quadrado. Como é que é no GeoGebra? No GeoGebra, como é que você escreve x ao quadrado? Y é igual a x. Aí você bota um circunflexo e um 2, certo? X circunflexo 2 lá vai aparecer. Você digita isso aqui e vai aparecer y igual a x ao quadrado, tá? Em vários programas também assim, algumas calculadoras é assim, certo, gente? Foi isso que eu fiz. Repare, essa função aqui não pode ser, ela não tem função inversa, né? Eu tenho que pegar só o ramo, esse ramo aqui da direita. Como é que eu vou fazer aqui desse ramo da direita? Então eu vou apagar esse y igual a x ao quadrado, que não vai servir para mim, tá? Vou apagar isso aqui também. E vou entrar com uma função se, certo? Aqui, ó, aparecer se condição então. Porque o if then, na verdade, é uma estrutura de condicional. Na matemática, na lógica, você tem isso, né? Então, se uma coisa, então outra. A condição aqui vai ser x maior ou igual que 0. Então, eu vou escrever aqui na minha condição, ó, x maior ou igual a 0, tá? E então você bota x elevado ao quadrado. Pronto. Aí eu tenho, aqui, tá vendo? Então essa é a minha função só aqui nesse primeiro quadrante aqui, incluindo a origem, para x maior ou igual que 0, tá? Então como foi que eu escrevi isso no GeoGebra? Eu escrevi da seguinte maneira: se x é maior ou igual a 0, vírgula,
então x ao quadrado, tá? Nessa primeira parte aqui é a condição. E aqui é a minha tese, né? O meu então, tá? Aqui é a hipótese, aqui é a tese. Se isso acontece, então isso aqui. Então se x maior ou igual que zero, aí você digita aqui, ele vai aparecer lá com o símbolo correto de maior ou igual, certo? Porque não tem esse símbolo na tecla, né? Você bota o maior, bota o igual, bota zero. Então, x ao quadrado. Então, vai aparecer esse x ao quadrado só para valores maiores ou iguais que zero. Belezinha, então. E a outra função é mais fácil, que é a função inversa. Como é que vai ser a função inversa? Eu vou pegar cada um desses pontos e vou inverter. Então, o primeiro ponto 0, 0, eu vou botar de propósito aqui 0, 0 mesmo. Tá? Primeiro ponto 0, 0, 0, 0, vai coincidir. O segundo ponto 1, 1, invertendo vai ficar 1, 1 mesmo. Da minha função inversa. O ponto 2, 4 vai ficar 4, 2. Porque raiz quadrada de 4 é 2, né? O primeiro ponto 0, 0 na função inversa, que é a raiz quadrada de 0 é igual a 0. Segundo ponto, raiz quadrada de 1 é igual a 1. Terceiro ponto, raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? E o outro ponto, 3, 9, eu inverto, fica o quê? 9, 3. Porque raiz quadrada de 9 é igual a 3. Dá uma olhada aqui nesses pontos aqui, ó, tá vendo? Aqui, os pontos da minha função inversa. A minha função inversa é y igual a raiz quadrada de x. Como é que eu escrevo isso no GeoGebra? Aqui, ó, raiz quadrada de x. Raiz quadrada, vou botar aqui com outra cor aqui, tá? Raiz quadrada de x. Como é que é no GeoGebra? No GeoGebra é o que? S, Q, R, T. E aqui você bota o que vai ficar dentro da raiz quadrada, tá? SQRT. SQRT também é largamente usado aí. Tem algumas calculadoras que usam SQRT. Várias linguagens de programação, acho que a maioria absoluta usa SQRT como raiz quadrada, né? Ficou tipo uma convenção aqui. SQRT X, tá? Se não me engano, o GeoGebra, essa versão em português aceita raiz. Eu vou botar aqui SQRT. SQRT, abre parênteses, ó, já aparece o símbolo da raiz, tá vendo? E bota um X. Olha só, já apareceu ali a função. Então nós temos aí, ó, deixa eu reconfigurar aqui para melhorar a visibilidade, né, das configurações. Vou em configurações, estilo, e aí eu boto aqui, vou botar aqui em 9, né, ficar bem visível. Aqui eu clico em cima do gráfico, né, ele vai acender aqui, ó, x ao quadrado, vai em configurações, estilo, aqui eu vou botar em 8 também, só para melhorar um pouco a visualização, gente, tá vendo? Então aqui nesse lilás, sei lá que cor é essa aqui, eu tenho uma função x ao quadrado, e nessa outra, esse meio marrom aqui, sei lá o que, avermelhado, é a função inversa. Vamos botar o y igual a x para a gente chamar a atenção para a simetria, né? Aqui eu clico, eu posso clicar aqui direto também em configurações, vou aqui, vou preservar a cor, vou no estilo e vou botar pontilhado, vou colocar aqui, pronto, vai ficar bem visível. Tudo bem, aqui ó, tá vendo? Eu tenho, ó, vou dar um zoom, vou diminuir aqui esse zoom, tá vendo? Olha como é que fica aqui a nossa função, tá vendo? Olha, tá vendo? Como é que é a nossa função? Aqui eu tenho a minha raiz, x ao quadrado, e aqui é a minha raiz quadrada. Observe como é que a raiz quadrada faz, né? A raiz quadrada, ela
ela pega o x, né? Aqui ela tem um crescimento mais modesto do que o x ao quadrado, tá vendo? Tá? Ela é uma função crescente também, mas tem um crescimento mais modesto que o x ao quadrado, em relação ao x ao quadrado. E só observando aqui, opa! Aceita. Beleza, Paulo. Bela pergunta, porque ele tem uma sintaxe para raiz enésima, mas se você botar elevado a 1/3, no caso aqui o que o Paulo comentou, se fosse raiz cúbica de x, aí no GeoGebra você pode botar x elevado, né? Que é esse aqui, esse centro circunflexo, elevado a 1/3, aí bota 1/3, assim, aí vira o x elevado a 1/3, né? Que é raiz cúbica de x, certo? Então no GeoGebra você vai escrever usando isso aqui. E até a própria raiz quadrada você pode escrever x e aqui 1/2, certo? Que é raiz quadrada. Aqui vira raiz quadrada. Raiz quadrada você pode escrever desse jeito aqui também. Tranquilo, né? Então veja só como é que a gente percebe aí a simetria, tá vendo, gente? Essa parte de baixo, né? E essa curva aqui de baixo. Essa curva aqui com essa cor. Por isso que eu vou botar vermelho e azul, que são as duas únicas. São as cores que eu sei o nome, pelo menos, né? Muito bom de saber nome de cor, não. Aqui eu vou botar pra não ficar me mordendo, eu vou botar esse azul aqui. E esse outro aqui eu vou botar, ao invés de marrom, botar vermelho. Pronto, vai ficar, tá tudo certo. Melhora a minha vida aqui. Então veja só, tô vendo aqui intuitivamente o que acontece. Ó, se eu observo aqui a simetria dessa parte azul em relação a essa parte vermelha aqui, né? Na segunda parte, a simetria dessa outra parte vermelha com a parte azul, tá certo, gente? Em relação a essa primeira bissetriz. Tá claro isso aí? Então, é assim que a gente vê graficamente a função inversa. Isso também, gente, vai acontecer com essa outra função que é muito interessante. Ó. Essa aqui eu vou pedir para vocês fazerem aí no GeoGebra. 2 elevado a x, né? Que é a minha função exponencial de base 2, aqui é azul. E aqui log de x na base 2, que é essa função aqui em vermelho. Lá no meu tutorial tem um vídeo só para ensinar a função exponencial, função logarítmica. Eu ensino como fazer essa linha pontilhada, eu ensino como mudar de cor, eu ensino como você melhorar essa espessura para você visualizar melhor. Eu ensino como você exportar para um documento, certo? Uma parte de editoração, tudo no passo a passo, tá certo? Chegamos ao fim aqui da nossa parte de função inversa.